Olá a todos, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, e eu tenho a alegria de poder me dirigir a todos vocês para compartilhar mais um trecho da Palavra do Senhor. Hoje nos Evangelhos, quinta-feira, noite de estudo bíblico, Evangelhos. Por favor, abra sua Bíblia ou acompanhe-me durante a exposição na leitura de Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10 é um dos vários textos dos evangelhos que se repetem em outras passagens ou em textos paralelos escritos por outros evangelistas. É o caso, por exemplo, de Mateus 19, 16 a 22, e Lucas capítulo 18, do versículo 18 a 23. Eles narram exatamente a mesma passagem. Alguns dão uma informação, outros dão outras, de acordo com a visão do evangelista e de acordo com o seu público-alvo. O que nos é interessante citá-los, ok? Então vamos para a exposição. Vejam, queridos. Ao que tudo indica, Jesus, ele estava numa casa, como vimos há 15 dias atrás, Marcos capítulo 10, versículos 10, 11 até o 15. E aí ele sai dessa casa, versículo 17, a gente vai ler daqui a pouco. E na caminhada ele tem uma interação com um personagem. Como um destaque complementar à verdade do verso 15, o que acontece no verso de número 15? No verso de número 15 nós lemos: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O contexto de Marcos 10, 17 a 22 é sobre salvação. Então, continuando a ideia da salvação, onde a salvação é retratada como um presente que é gratuito. Esta história indica o custo, que é imenso, da salvação para algumas pessoas. Como eu disse, Jesus tem uma interação com um personagem. Ele conversa com um jovem que o procura, preocupado com a vida eterna. Essa conversa com este jovem acontece quando Jesus deixa a casa em que ele estava, quando ele interage com as crianças nos versículos anteriores. E se dá durante a caminhada da saída dele. Marcos simplesmente declara que um homem correu ao encontro de Jesus. Marcos não menciona que este homem era um jovem, que ele era rico e que ele era doutor da lei, muito possivelmente. Mateus e Lucas registram esse fato. Bem, o que nós temos aqui analisando? Vamos a eles, a isso. Verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejam, queridos, nós temos aqui, em primeiro lugar, um homem, que a gente já sabe que é um jovem, que a narrativa de Lucas registra como um príncipe de acordo com Almeida Revista Corrigida, sem, porém, indicar a natureza da sua posição. A sua juventude, então, indica que a posição mencionada lá não era de responsabilidade na sinagoga. O jovem, porém, apesar de ter obedecido à lei de Moisés da melhor forma, verso 20, a gente vai ver daqui a pouco, ele estava espiritualmente insatisfeito. E por isso, ele pergunta a Jesus, sinceramente, verdadeiramente, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, como a gente viu no verso 16. Vida eterna. Queridos, o jovem provavelmente tinha na sua ideia, na sua mente, no seu conceito, a proposta escatológica da vida, ou seja, a vida como uma herança dos tempos futuros. Vida eterna. Vida para o além.
Mas vejam, a forma como ele se dirige a Jesus é inadequadamente subserviente. Ele viola os costumes normais dos judeus. Primeiro, ele saúda Jesus como bom mestre, o que não era convencional para alguém saudar um rabino. E Marcos acrescenta que o jovem corre e se ajoelha diante do Senhor, o que sugere prontidão e respeito. Mas não era comum isso para os judeus diante de um mestre. A saudação do jovem a Jesus nunca é usado pelos judeus dirigindo-se a um rabino, sendo talvez empregada pelo jovem como esmero de cortesia e educação, ou de alguma maneira para ficar bem na fita. Uma espécie de bajulação, alguma coisa parecida. A palavra mestre que ele emprega aqui é uma palavra grega para professor, didascale, e ele concebia a vida eterna como algo que ele devia obter fazendo alguma coisa. Mateus capítulo 19, versículo de número 6, nos dá uma ideia bastante interessante disso. Mateus 19, versículo de número 6. Mateus 19, 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, quando a gente complementa os textos, a gente nota como a coisa se dá. Olha aí o versículo 18, voltando lá para Marcos 10. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Nós temos aqui uma censura de Jesus. Então nós temos uma pergunta de Jesus em termos de censura. Por que me chamas bom? Jesus censurou o jovem, lembrando de que bom era uma designação que normalmente era reservada para Deus, uma vez que somente Deus é bom, sem necessidade de qualificação, de acordo com o verso 8. Só Deus é bom. Jesus, com isso, queridos, ele não estava negando que era Deus, nem que era bom, mas simplesmente censurava o fato de ser tratado assim por alguém que, sem dúvida, estava totalmente inconsciente da sua natureza divina. Ele não chama Jesus de bom mestre, sendo ele bom, atribuindo-se a Deus, por reconhecer que Jesus era Deus. Absolutamente. Como eu disse, uma espécie de bajulação. Essa pergunta de Jesus, por que você me chama de bom, tem a intenção de levar o jovem a considerar, muito possivelmente, né, a verdadeira identidade de Jesus. Foi uma declaração indireta da sua divindade, uma vez que a bondade ou a ausência de pecado é uma qualidade do caráter de Deus, da essência de Deus. Olha aí o versículo 19. Continua Jesus depois da pergunta ao rapaz. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ora, queridos, nós temos aqui Jesus citando alguns dos mandamentos lá de Êxodo 20, repetidos em Deuteronômio 5, sem se importar muito com a ordem em que eles foram apresentados lá nos dois textos do Velho Testamento. Muito possivelmente, o propósito de chamar a atenção do jovem para a lei foi a de mostrar-lhe a sua incapacidade de ganhar a vida eterna através das boas obras. Olhem o versículo de número 21. 20, né? Respondeu o rapaz: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Nós temos a resposta do rapaz. Tudo isso tenho observado. Ele podia verdadeiramente fazer uma tal declaração, mas a sua justiça era uma obediência externa, vazia, que não lhe trazia
o preenchimento espiritual. Apesar de toda a sua religiosidade, tanto que ele procura Jesus para falar sobre vida eterna, porque ele estava preocupado. Então era uma justiça igual a dos escribas e fariseus, justiça essa baseada no cumprimento de cerimônias, de rituais, de um legalismo exacerbado, um legalismo religioso. Verso 21. A essa resposta, e lembrando da pergunta que o rapaz faz, Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus responde a ele, fita-o, olha, observa-o, encara-o, ama-o, verso de número 21, então aqui não tem nenhum ódio, nenhum repúdio, nenhuma reprovação, ama-o, e diz o seguinte, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Veja, queridos, deixa eu já ler também o 23. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora que a gente fica sabendo que ele era rico, através da leitura de Marcos. Vejam, nós temos aqui a reação de Jesus ao posicionamento deste jovem sobre cumprir os mandamentos. Primeiro, Jesus fita-o, ou seja, olha para ele de maneira intensa, olha de maneira a observá-lo. Podemos dizer que Jesus tem um olhar perscrutador ao jovem, mas ele o ama. Já o havia censurado antes, mas aqui olha-o com amor. Não com repúdio, não com reprovação, mas com amor. E aí, Jesus, reconhecendo a sinceridade da busca do rapaz por alguma coisa que o satisfizesse em termos de necessidade espiritual, vendo o potencial apresentado por esse jovem que é honesto, ele trata do âmago do problema do rapaz. A sua maior devoção às riquezas do que a Deus. Ali estava o que lhe faltava. O que o jovem provavelmente esperava de Jesus era uma exortação a empreender alguma obra difícil que lhe valesse mérito excepcional. Por isso ele diz, o que de bom eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, esse mérito excepcional, suficiente para suprir quaisquer deficiências dessa natureza, é a noção popular da acumulação do mérito. Nós temos uma palavrinha moderna para isso, meritocracia, ou medida de bondade, que constitui um dos pecados mais sutis a que o homem se opõe. Esta lição mostra que todo esforço humano em que o jovem podia se dedicar, podia realizar, podia se estribar, seria incapaz e era incapaz de produzir algo de bom aos olhos de Deus para que ele fosse salvo. A fim de seguir a Jesus, este jovem tinha que remover o obstáculo, seu amor e apego ao dinheiro. Não eram obras de caridade que lhe concederiam a vida eterna. Ele tinha que se identificar com Cristo. A ordem de vender tudo quanto tinha não é, por conseguinte, de aplicação universal. Era necessária para este jovem. Era preciso notar que Jesus, e é preciso notar que Jesus, não lhe oferece vida eterna em troca das suas riquezas, mas simplesmente tesouro incorruptível em lugar de coisas efêmeras. O caminho para a vida eterna leva o homem a abandonar tudo, não apenas dinheiro, confiança, dependência no dinheiro em si mesmo, como um empecilho para seguir com firmeza os caminhos de Deus. A questão não é de reprovar o rico para entrar no reino do céu. O problema é a dificuldade que o rico tem de se desapegar de riquezas, e passar a depender só de Deus. Não há obras, não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que nos leve à salvação. É só através de Cristo, por isso Jesus é o caminho que nos leva a Deus. A paz do Senhor esteja sobre os nossos corações. Amém.